São 9 horas e 36 minutos, a gente segue falando sobre estes últimos 3 dias antes da abertura das urnas, agora até menos do que isso, porque às 8 horas da manhã do domingo já poderemos votar em Bolsonaro ou Lula, Lula ou Bolsonaro, branco, nulo ou não aparecer. A gente conversou agora um pouquinho com o senador eleito pelo Paraná, Sérgio Moro, que apoia a candidatura de Jair Bolsonaro, e vamos falar com o coordenador da campanha de Luiz Inácio Lula da Silva, o senador Randolph Rodrigues, da Rede do Amapá. Senador, tudo bem? Bem-vindo, bom falar com o senhor de novo. Satisfação falar com você, Rafael, Stephanie. Uma satisfação enorme falar com todos telespectadores da CNN. Senador, anteontem, se eu não estiver enganado, o ex-presidente Lula disse que caso vença a eleição, não será um governo do PT, será um governo do Brasil, dando a entender de que vai tentar acolher na campanha gente que não necessariamente esteve ao lado do PT no passado, mas está agora. Isso pode significar a volta do toma lá da cá, ou seja, de distribuir cargo em nome de apoio no Congresso e a gente voltar a conviver com aquelas denúncias que levaram, por exemplo, ao julgamento do Mensalão? Há consciência de que isso precisa ser evitado, senador? Rafael, na verdade significa a necessidade histórica que é imposta ao país nesse momento. Depois de tanta divisão em nosso país, depois de tanta disseminação de ódio implementado por Bolsonaro e pelo bolsonarismo, depois da triste experiência do fascismo, nós necessitamos, assim como foi feito em outras sociedades ao longo do tempo, de um governo de união nacional, de um governo de reconstrução nacional. Ao contrário do que foi dito, Rafael, por você, significará que será um governo que terá pessoas tão distintas quanto Amoedo e Boulos. Será um governo que terá pessoas tão distintas como alguns com posições sociais-democratas, outros com posições socialistas, outros com posições liberais-democratas. Será um governo que juntará a diversidade de partidos como o Partido Socialismo e Liberdade, o Partido dos Trabalhadores, e também a inteligência do Brasil, que tem também no mercado, com pessoas como Pécio Arida, Henrique Meirelles, Neca Setúbal. Significa que será um governo de união nacional, será um governo de diferentes. É esta a compreensão do presidente Lula. Ao contrário, nós queremos superar, ao contrário de instalação de toma lá da cá, nós queremos sepultar a triste experiência do orçamento secreto, implementado no governo Bolsonaro, o maior esquema de corrupção que já se tem notícia no mundo, um esquema de corrupção que em 3 anos levou dos cofres públicos brasileiros mais de 60 bilhões de reais, que furou o teto de gastos, que desequilibrou a economia, que retirou a capacidade de investimento da União. Hoje, o toma lá da cá tem o nome de RP9, tem o nome de orçamento secreto, que é esta instituição que foi instalada nesses anos de governo Bolsonaro. Senador, meu bom dia também para o senhor. São muitas as coisas que precisam ser discutidas e insistindo ainda nessa pauta de relação com o próximo Congresso. A gente ouviu agora há pouco o senador eleito Sérgio Moro, que fala inclusive numa reforma do Poder Judiciário e no retorno, no aumento dos poderes dos organismos de controle. Essa boa relação passa inclusive por essas pautas também? Eu acho que temos outras prioridades. Em relação a esta afirmação do ministro Sérgio Moro, talvez a única reforma que tenha que ser feita é para que magistrados como ele foi, que cometeram excessos como ele cometeu, tenha limitações dentro de um Estado democrático de direito. Mas esse debate talvez não seja prioritário. Acho que o debate prioritário hoje no Brasil são 33 milhões de compatriotas nossos que estão passando fome. O debate prioritário hoje no Brasil é retomar o crescimento econômico. O debate prioritário hoje no Brasil é reconciliação nacional, é defender a democracia e fortalecer as instituições democráticas. Dentro desse âmbito, quaisquer debates são necessários no Congresso, mas eu creio que nós temos uma série de prioridades a serem estabelecidas. Reitero, nós temos aí, embora tenhamos tido a redução do desemprego, nós temos tido o crescimento do emprego informal. Nunca se teve tantos brasileiros
com empregados sem carteira assinada. Nunca tivemos tantos trabalhadores brasileiros na informalidade. Nós tivemos uma queda do produto interno bruto no último período. E, reitero, o Brasil nunca teve tantas pessoas, nesta hora que eu estou aqui conversando com vocês, sem ter colocado um prato de comida na boca e terminando esse mesmo dia sem ter tido colocado um prato de comida na boca, como nós temos na atualidade. No meu entender, essas são as prioridades que nós teremos que enfrentar a partir de janeiro com a posse do presidente Lula. Senador, que tipo de política econômica vem por aí? O presidente Lula tem sido muito cobrado, né, para nomear a equipe, etc. e tal, que geralmente não é muito conveniente, além de dar um pouquinho de azar, né, senador? O senhor está nesse meio há tanto tempo, sabe disso melhor do que eu. Mas há uma dúvida que parece pertinente, né? Vem aí o Lula do primeiro mandato, com Palocci, com uma parte da equipe tucana, lá Marcos Lisboa, Joaquim Levy. Vem o Lula do segundo mandato, de Guido Mantega, de Arnaud Agustin. Vem o PT da ex-presidente Dilma Rousseff, que deixou um legado econômico ruim, não é? Ali nos anos de 15 e 16, por uma série de fatores, entre eles decisões equivocadas tomadas pela equipe econômica. O que é que vem por aí, senador? Rafael, eu respondo essa sua pergunta com a primeira pergunta, inclusive, que tu me fizeste, com a declaração de Lula no Tuca na última segunda-feira, quando Lula disse claramente: será um governo de união nacional, não será um governo do PT. Isso tem significado diagnóstico do que vai ser apresentado. E o Lula quer ser julgado, sobretudo, pela experiência, julgado, digo, no próximo domingo, nas urnas, pelo voto, julgado, sobretudo, pela condução que ele já teve à frente da política econômica, pela condução que ele já teve do país em outro período da história, que foi o período que o Brasil mais cresceu economicamente nos últimos 30, 40 anos. Tivemos uma média de crescimento de 4%. Assumimos o país naquele período com a inflação fora do teto da meta, voltamos com a inflação para o teto da meta, tivemos recordes de exportação, construímos uma reserva cambial de mais de 300 bilhões. A reserva cambial construída pelos governos Lula foi tão poderosa que até o Bolsonaro, com orçamento secreto e com todos os esquemas de corrupção que tem no governo dele, não foi capaz de detonar essa reserva cambial que foi construída há 10 anos durante o período do governo Lula. Então, todos sabem como é que Lula governa. Assim, nós temos uma compreensão que não existe responsabilidade social sem responsabilidade fiscal. Os números dos 8 anos de governo Lula são indicativos disso. E, reitero, até é objeto da sua primeira pergunta aqui, Lula, no Tuca, já deu uma pista do que pretende ao assumir o governo. Vai ser um governo com os diferentes, com esses setores que integram, sobretudo nesse segundo turno, com o apoio de Simone Tebet, com o apoio do PDT, essa amplíssima frente que foi constituída em nosso país para salvar o país economicamente, mas, sobretudo, para defender e salvar a democracia brasileira. Senador, e essa boa administração do cofre público, que para o senhor passa necessariamente, né, por acabar com as emendas de relator, acabar com o orçamento secreto, o senhor vê um bom ambiente para a discussão desse assunto, independentemente de quem seja o eleito nas urnas no domingo? Isso é uma pauta obrigatória para o país? Tem duas realidades colocadas, Stephanie. Se o atual incumbente, que Deus nos livre e guarde, e a democracia brasileira seja preservada, por acaso se tornar vitorioso, o modelo que aí está continuará. Continuará o modelo do governo do Centrão. Veja quem governa atualmente. Veja qual é a coalizão. Veja quem dá sustentação. E assim, eu não quero condenar a governabilidade com diferentes setores. Isso ocorreu desde a redemocratização em 1985. Só que na história, é a primeira vez que o chamado Centrão, que esses setores assumem o núcleo de governo. O senador Ciro Nogueira, meu colega, é o chefe da Casa Civil, é o coordenador político do governo de Jair Bolsonaro. Então,
este modelo que foi instituído de orçamento secreto, que está sendo resultado, que está gerando escândalos como estes que nós temos visto pelo país afora, começa a surgir operações da Polícia Federal de apreensão de prefeitos, de busca e apreensão em prefeituras, né? Este modelo, ele tem que ser substituído. E como é que vai ser substituído? Vai ser com a força? Não. Na democracia existe, na democracia, o pressuposto é o diálogo entre os poderes. Nós não queremos governar com este modelo de orçamento secreto, sobretudo porque esse modelo sequestra a capacidade de investimento da União. Este modelo transfere a governança, transfere a governabilidade, a execução do orçamento público para a indicação de emendas a partir de demandas das prefeituras, que muitas das vezes dão cabo disso que nós temos visto, que vocês têm noticiado. Esquemas com tratores, esquemas de malversação de recursos da saúde e outros mais. O que nós pretendemos é a modificação desse modelo. Como faremos? Vamos dialogar com o parlamento, vamos dialogar com o judiciário, mas vamos fazer isso dentro da regra da democracia, respeitando as instituições, respeitando a independência dos poderes, mas, sobretudo, apresentando nosso ponto de vista que não é possível continuar com este modelo orçamentário no país. Senador, até provem o contrário, nós temos duas possibilidades para o domingo, né? Vitória de Lula ou vitória de Bolsonaro. O ex-presidente Lula, em nenhum momento, chegou a manifestar publicamente alguma intenção de contestar resultado e nada disso, então entende-se que se ele perder a eleição, ele vai voltar para casa. O presidente Bolsonaro tem dado sinais trocados nesse sentido, já não é de hoje, né? E ontem ele fez uma outra manifestação dizendo que está sendo prejudicado na avaliação dele pela Justiça Eleitoral, pelo ministro Alexandre de Moraes, em diversos episódios, o último agora, esse das rádios do Norte e Nordeste, especialmente. Extraindo esse caso em particular, que é cheio de nuances e detalhes, como é que vocês estão se preparando para o dia 31, senador? Vocês estão esperando alguma coisa diferente do que o derrotado reconhecer a derrota e o vencedor começar a montar o governo para tomar posse no dia 1º, ou algo de estranho pairando por aí? Rafael, o ideal, vou começar dialogando contigo sobre o ideal. O ideal era o que ocorresse dentro da normalidade democrática. Ou seja, por volta às 19 horas, 20 horas no máximo, o Tribunal Superior Eleitoral proclamava o resultado, o derrotado telefonaria para o vencedor, reconheceria a derrota e desejaria êxito no governo. Né? O princípio da democracia é aquele: ao vencedor não cabe arrogância, ao vencedor não cabe a soberba, ao derrotado não cabe o rancor. Né? Este é o princípio da democracia. Isso seria o ideal. Eu considero, pelos fatos fartamente expostos, pelo histórico de 4 anos de governo e do comportamento de Jair Bolsonaro, eu acho isso pouco provável. Eu acredito que, no caso de nossa vitória, lamentavelmente não terá da parte do atual incumbente, do atual presidente da República, o reconhecimento do resultado. E eu vejo que, de domingo para cá, na iminência da possibilidade da derrota, e assim, todas as pesquisas e os trackings, tanto nosso quanto deles, apontam para uma vitória de Lula no próximo domingo. Quanto mais chega próxima a possibilidade de uma derrota, Jair Bolsonaro caminha para um processo de trumpização. Isso ocorreu no episódio envolvendo o senhor Roberto Jefferson, no domingo, aliado direto do atual presidente da República. Isto ocorreu no factoide criado ontem, porque nada mais é do que um factoide. Porque, veja, questionar aquele que está usando 21 bilhões de reais para tentar adulterar o resultado das eleições, vem questionar que está sendo prejudicado porque uma rádio do interior do Nordeste não veio a veicular uma inserção sua, convenhamos, não é razoável. Significa, mais um mecanismo para turbar o processo eleitoral, para
criar narrativas como aqueles criaram no dia de ontem, de eventual adiamento das eleições. Então, nós estamos preparados para um processo de trumpização, para um processo de não reconhecimento. Mas nós também, da campanha do Brasil da Esperança, Rafael e Stephanie, temos profunda confiança na democracia brasileira. Temos confiança na independência dos poderes, tenho confiança na condução do presidente do Congresso Nacional, da presidente do Supremo Tribunal Federal e, sobretudo, tenho confiança na lealdade das Forças Armadas, a única instituição a qual eles devem lealdade e confiança, que é a Constituição da República Federativa do Brasil. Então, nós estamos preparados para quaisquer resultados do domingo. Sobretudo, no caso de vitória, celebraremos a vitória, mas também estamos crentes no compromisso das instituições democráticas, na manutenção da ordem e na garantia da alternância de poder, que é princípio da nossa Constituição, que é princípio da nossa democracia, desde 1988. Senador, a gente ainda tem mais um tempinho que eu vou pedir só para o senhor ser breve na resposta do senhor. Depois de todo esse processo que a gente viveu em 2022, o senhor vê alguma necessidade de alteração dos nossos processos de eleição daqui para frente? A gente vai ter que discutir isso ou mantém-se do jeito que está? Isso foi uma coisa atípica na nossa democracia. Stephanie, assim, nós temos o advento das urnas eletrônicas desde 1996. Basta ver, tem várias obras, inclusive, que tratam disso. Recomendo uma, do Jairo Nicolau, História do Voto do Brasil. Antes de 96, tinham denúncias de fraude. Depois de 96, não se tem denúncia desse tipo com o advento da urna eletrônica. É lógico, qualquer processo eleitoral tem que ser aperfeiçoado. Mas, ao contrário do meu antecessor, defensor da candidatura de Jair Bolsonaro, que falou aqui, antes de mim, advogando pela restauração do atraso do voto impresso, eu defendo que nós possamos aperfeiçoar o processo. Restaurar voto impresso, isso tem mais a ver com a República Velha. Aliás, isso aí tem significado diagnóstico com as forças que nós estamos enfrentando, que representa o que tem de mais atrasado, anacrônico para o nosso país. Então, qualquer processo tem que ser aperfeiçoado, mas não é passível de retrocessos como este que foi aqui defendido ainda há pouco pelo meu antecessor. Senador Randolph, muito obrigado pela entrevista aqui para a CNN. Nós voltamos a falar, hein? Rafael, Stephanie, a satisfação é toda minha. Um bom dia para você, para todos os telespectadores da CNN Brasil.